Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos da parte de operação em máquinas industriais, né? Mais um vídeo aí falando sobre enchedura. A partir desse vídeo, vai começar especificamente a parte dos cálculos, né? Esses cálculos, obviamente, envolvendo a parte de parâmetros, né? Com base aí no processo, né? O processo, obviamente, que vai estar ligado a uma demanda, né? No último vídeo a gente falou da demanda, né? A demanda mínima seria 20. Eu vou estar falando garrafas, né? Porque o nosso foco, como a gente falou, seriam garrafas PET 2 litros, né? Então, no caso, seria a produção de entre 20 a 30 garrafas aí, no caso, envasadas, né? Por minuto, né? Então, a gente vai tomar como referência o parâmetro médio, né? Então, entre 20 e 30, o parâmetro médio seria 25, né? Então, vai ser essa aqui a nossa base, 25 unidades por minuto, né? Só que antes de iniciar o cálculo focando nas unidades, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dividir em 4 partes, né? Essa etapa final da análise sobre a enchedura, né? A envasadura, né? O qual a gente vai tomar como referência o seguinte: se a máquina ela tiver setada com 1 RPM, ou seja, uma rotação por minuto, né? O quanto é que ela vai gerar de itens, garrafas, né? Envasadas e, consequentemente, as características ligadas à velocidade, vazão. Então, a gente vai fazer um vídeo, dois vídeos referente a esse parâmetro, uma rotação por minuto, entendendo como é que fica a referência de parâmetros, e os últimos 2 vídeos, né, falando sobre a correção, entre aspas, né, a correção desse parâmetro para poder chegar às 25 unidades por minuto. Né? Obviamente, se você vai alterar esse parâmetro inicial, que a gente não sabe se o parâmetro inicial, 1 RPM, ele vai ser maior do que a necessidade ou menor do que a necessidade, então você vai ter, obviamente, uma correção ou para mais ou para menos, né, de todos os parâmetros para poder atingir a demanda, tá bom? Então, vamos focar nesse momento aí com 1 RPM. Então, vamos supor o seguinte, né? A nossa suposição, deixa eu até mudar aqui para o Algodo, né, que aqui dá para a gente fazer a simulação da rotação, né? Lembrando que o link desse software está na descrição. Algodo é um simulador de física, né? A gente tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre esse simulador, né? Dá para fazer muita coisa com ele, né? E o principal, dá para você inserir parâmetros, né? Dá para você inserir parâmetros nele, né? Então aqui eu peguei um sprite aí da imagem que estava trabalhando lá no AutoCAD, da enchedora, coloquei os parâmetros e aí ele está para simular, né? Coloca ela aqui para rotacionar. Então o que acontece? Aqui, supondo que seja enchedora, né? Aqui tem. Vamos até rever alguns parâmetros, né? Vamos rever até alguns parâmetros. Deixa ele parar aqui num ponto específico, né? Que é para a gente se situar, principalmente quem não viu os vídeos iniciais. O que acontece? A enchedora, ela tem algumas características, né? No caso a nossa aqui específica, né? A gente já colocou alguns parâmetros fixos para ela, né? E alguns desses parâmetros, ou um dos parâmetros, é a quantidade de slots, né? São 30 slots. O que são esses slots, né? Ou magazine? São essas cavidades aqui, né? O qual é onde a garrafa vai entrar, né? A garrafa vai vir desse ponto aqui, né? Desse ponto, ela vai vir aqui desse ponto. Deixa eu até colocar ela circular. Ela vai vir desse ponto, vai completar 3/4 de volta. Nesses 3/4 de volta aqui, vai ser o momento do enchimento, né? Ou seja, a garrafa ela vai estar recebendo lá a vazão. Então ela vai entrar vazia, né? Vai sair cheia e vai sair aqui nesse ponto para o ciclo posterior, né? A parte de lacrar, né? Fechar a garrafa, depois a rotuladora, enfim, né? Na enchedora, esse é o ciclo que ela vai fazer, né? Então ela vai fazer 3/4 de volta, né? Entrando e saindo, e o ciclo ele vai ser obviamente contínuo. Beleza. E aí fica a dica, né? Quem não viu os vídeos anteriores, né? Aí acessa a playlist aí da parte de operação em máquinas industriais, que vai estar lá a sequência. Esse, se eu não me engano, é o 3º ou 4º vídeo, né? Que a gente vai estar fazendo sobre esse equipamento. Beleza, então no caso do nosso parâmetro, o que é que a gente vai tomar como referência aqui para o nosso parâmetro? A gente vai tomar como referência a rotação, até já está aqui com a rotação, deixa eu dar um zoom aqui, a rotação com 1 RPM, né? Ou seja, uma rotação por minuto, né? Uma rotação por minuto da enchedura. E aí tem um detalhe interessante que é o seguinte, né? A gente tem que entender
que existe o tempo de circulação e o tempo de saída, né? Ou melhor, a quantidade de saída, né? O que é que eu estou querendo falar? Imagina o seguinte, né? Aqui está no ponto exato onde a garrafa vai estar entrando aqui na cavidade da enchedora, e aqui ela vai completar esse 3/4 de volta para sair. Beleza. Quando a primeira garrafa ela entrar na enchedura, que ela começar a rotacionar, coloca aqui para rotacionar mais um pouco, esse ponto vermelho aí que está com X vai ser a referência, né? Exemplo, quando ela rotacionar mais um pouco, né, tiver um pequeno deslocamento angular, né, esse deslocamento angular de quanto? Né? Bem simples aí esse cálculo, né? A gente está falando de 360 graus de giro, né? Então a gente teria 360 dividido pela quantidade de slots, no caso daria 30, ou 360 dividido por 30, né? 360 dividido por 30 dá 12 graus. Então quando ela tiver um deslocamento de mais 12 graus, né? Isso aí depois a gente pode ver o tempo certinho, né? Você vai ter a entrada de uma nova garrafa, né? Então você vai ter aqui a primeira garrafa, a segunda garrafa, né? A máquina, isso lembrando que a máquina ela continua em movimento contínuo, né? No primeiro vídeo que a gente fez dessa série, a gente mostrou o vídeo de uma enchedora, né? Para entender o funcionamento, né? É uma enchedora real. Então, cada vez que ela der esse deslocamento, né, de 12 graus, sempre vai estar entrando ali uma garrafa. Então, o que é que vai acontecer? Vai chegar um momento que ela vai ficar... ela não vai ficar completa de garrafa, por quê? Vamos dar o play aqui. Ela não vai ficar completa de garrafa porque a garrafa que está... As garrafas elas sempre vão adentrando ali na enchedora. Só que quando ela completa 3/4 de volta, as garrafas vão saindo, né? Então vai ficar uma parte aqui em vazio, né, na enchedora, né? Esse espaçamento que a gente está deixando em vazio de 1/4, ele pode ser menor, né? Pode ser maior. Aí depende da enchedora, do modelo de planta, enfim. No nosso caso aí é 3/4 de volta. Beleza, então... Quando a primeira garrafa que entrar na enchedura, né, supondo que ela está lá vazia, entrou lá a primeira garrafa e depois todos os outros slots foram entrando novas garrafas, né, isso aqui tudo cheio de garrafa, vai chegar um ponto que o que é que vai acontecer? Vai ter a saída da primeira garrafa, né, ou seja, o primeiro produto finalizado ali na enchedora, ou seja, cheio. Então quando ele completa esse 3/4 de volta, né, você vai ter lá a saída da primeira garrafa. Então, quando sai a primeira garrafa, né, começa, entre aspas, ali, startar o tempo de produção. Né, startar o tempo de produção, ou seja, ela entrou ali, fez todo o processo de setup, fez o ciclo de invase inicial, começou, né, como o pessoal fala popularmente, né, a cuspir lá as garrafas cheias. Né, então, a enchedora vai começar a mandar lá as garrafas na sequência, né, saindo, ou seja, produto, não vou dizer finalizado todo, né, porque ele precisa ser fechado, ser rotulado, mas o papel da enchedora ele cumpriu, né? Ele encheu ali a garrafa durante o ciclo ali de rotação e seguiu lá o processo. Lembrando, né, até uma pessoa tinha comentado, né, no Instagram, lembrando que não tem só encheduras desse tipo rotativa, tem outros tipos também de forma linear. A gente focou mais nessa rotativa porque a rotativa ela é, entre aspas, né, um pouco mais complexa, né? As lineares, né, ou de paletização, você tem o posicionamento das garrafas, os bicos de injeção, os bicos de enchimento, tem o enchimento e ali ele já sai, ele não rotaciona, né? É um ciclo mais linear, entre aspas, né? Esse tipo de produção, né, esse que a gente está mostrando aí, ele está muito ligado à questão do ciclo anterior, ligado ali à produção por meio de sopro, né, máquina de sopro. Né, esses lineares, principalmente mais antigamente, né, garrafas de vidro, enfim, normalmente eram mais desses ciclos. Mas enfim, tem também encheduras aí do tipo linear, ou de paletização, né? Bom, beleza. Então, nesse caso aí, quando ela completa esse 3/4 de volta, né, o que é que vai acontecer? A garrafa vai sair a primeira garrafa. E aí, depois que sair essa primeira garrafa,
O ciclo ele vai ser contínuo, obviamente, desde que não tenha nenhum problema no ciclo, né? Nem problema na parte de rotação, nem problema na parte de enchimento, problema de gargalo anterior ou algum problema posterior, o qual a máquina enchedora tenha que ficar parada, enfim. Tudo ok, ela vai começar a produzir. Então o que é que acontece? Você vai começar a ter a relação do tempo de produção, né? O tempo de produção. O tempo de produção é esse, o tempo que as garrafas elas demoram a sair. Então, se a gente está trabalhando nesse momento com 1 RPM, né, que é o parâmetro que a gente está colocando de teste para a gente verificar como é que funciona, se a gente está falando de 1 RPM, significa que depois, né, que a primeira garrafa saiu, vou até colocar aqui de amarelo para marcar, depois que a primeira garrafa saiu, o que acontece? Você vai ter um intervalo contínuo de saídas de garrafa, né? Então, essa questão da rotação, você sempre vai ter essa relação de saída aqui das garrafas, depois da primeira. Então, esse cálculo aí é bem simples, né? Qual é o tempo aí de invase, supondo nesse caso que a vazão está tudo ok, a gente não calculou ainda nada da vazão, vai calcular depois. Se tiver tudo ok referente à vazão, o que é que vai acontecer? Nesse caso, se a gente está falando de 1 RPM, representa o quê? 60 segundos, né? E o que acontece? A gente tem aqui 30 slots, né? 30 slots. Por mais que tenha esse espaço vazio aqui durante o ciclo, mas observa que da entrada para a saída sempre está cheio, né? Então você não tem intervalo ali vazio, né? Então nesse caso aí você pode pegar ali direto o seguinte, pegar 60 segundos, né? 60 segundos e dividir pela quantidade de slots, que nesse caso é 30. 60 dividido por 30 dá 2 segundos. O que significa isso na prática? Depois que a primeira garrafa sair, a cada 2 segundos, você vai ter uma nova garrafa, né, cheia, né, uma nova garrafa cheia. O que representa, né, basicamente aí o seguinte, 30 garrafas por minuto. 30 garrafas por minuto. Né, 30 garrafas cheias ali por minuto. Né, você pegar aí 30, multiplicar por 60, que é 1 hora, você vai ter 1.800 garrafas por hora. Né, e aí você vai, dependendo da quantidade de enchedoras, o tempo ali que você vai estar trabalhando, você vai saber ali a média, né, a referência, a expectativa de produção com base nesse parâmetro. Né? Então, nesse caso aí, com 1 RPM aqui, a gente vai ter o quê? 30 garrafas por minuto. 30 garrafas por minuto. Então, observa que 30 garrafas por minuto está um pouco acima do que a gente necessita, que é quanto? 25 garrafas por minuto. Então, nesse caso, o que é que acontece? Essa rotação ela tem que diminuir para a gente chegar a 25. Mas a gente não vai fazer isso agora. Vamos verificar outros parâmetros. Se a rotação é 1 giro por minuto, né, a gente já sabe que a gente consegue produzir 30 garrafas em 1 minuto. Sai uma garrafa a cada 2 segundos dessa enchedora. Um outro parâmetro importante é calcular a velocidade da enchedora. Você diz, poxa, mas por que a velocidade? Não tem ali a rotação? Alguns ciclos, alguns parâmetros de enchedora, né, traz associado RPM e velocidade ou traz de forma independente. Né? Então, exemplo, se você tiver ali só com a indicação da velocidade, você precisa fazer ali uma relação de conversão, né, já que você está falando de um movimento angular, para saber o quanto é que vai se caracterizar enquanto velocidade. Porque, exemplo, quanto maior a RPM, maior a velocidade. Quanto menor a RPM, menor a velocidade. A velocidade de quê? A velocidade do deslocamento da garrafa ali na enchedora. Né? Porque o que, é que vai acontecer? Por mais que seja um RPM, ela vai ter que completar, né? Até colocar aqui na posição correta, ela... Opa, subiu muito aqui. Vou voltar aqui um pouco mais aqui. Então, ela vai ter que completar um perímetro. Que perímetro é esse? 3/4 de giro. Ela vai ter que completar esse perímetro, né? Então, esse perímetro, no caso aí, a gente está falando de uma relação circular. Né? Então, a gente precisa saber o diâmetro, né? Na imagem lá do AutoCAD, né? Onde está o desenho inicial, a gente colocou essa informação. O diâmetro da enchedura é 2,5 metros. Né? Tomando como referência o centro de um magazine para o outro, né? O centro de um slot para o outro simétrico, né? Então 2,5 metros. E aí nesse caso o que acontece? Para a gente saber a velocidade, a gente precisa ter esse diâmetro, né? E
converter ele para uma relação plana, né? Planificar ele. Então, basicamente, o que eu vou fazer? 2,5 metros, que é o diâmetro, e multiplicar por 3,14. Né? Ou seja, para encontrar o perímetro, né, dessa enchedora, é só fazer essa relação 2,5 multiplicado por π, já que é um elemento circular, para encontrar ele ali planificado. Né? Então, 2,5 multiplicado por 3,14, considerar aí π 3,14, né, a gente vai encontrar 7,85 metros. 7,85 metros. Vou colocar aqui, pronto. 7,85 metros. Então, esse aí é o perímetro. Então, o que acontece? Significa o seguinte, em 1 minuto, já que a gente está falando de 1 RPM, em 1 minuto, o slot ele vai completar uma volta. Beleza, esse perímetro ele é de 7,85 metros. Então, o que é que a gente faz? Já que a gente está querendo saber de velocidade, a gente vai ter 7,85 metros deslocados em 1 minuto. Ou seja, a velocidade seria de 7,85 metros por minuto da garrafa. Né? Aí nessa enchedora, 7,85 metros por minuto. Ou seja, eu preciso do diâmetro, multiplico por 3,14 e aí no caso coloco pela base da rotação. Né? Pela unidade da rotação, nesse caso aí, 1 RPM mesmo. Então vai ser 7,85 metros por minuto. Se eu quiser saber em segundos, já que 1 minuto são 60 segundos, é só pegar 7,85 e dividir por 60. Né? Vai dar aproximadamente 0,13 metros por segundo. Né? 0,13 metros por segundo. Então, essa aí seria a velocidade em metros por segundo e a outra ali em metros por minuto. Então, aí a gente tem, né, o parâmetro aí referente a velocidade e rotação. Né? Ou seja, com 1 RPM, com essas informações que a gente tem aí para finalizar o vídeo, com 1 RPM a gente consegue ter de produções de garrafa, né, 30 garrafas por minuto, né, o que representa a saída de uma garrafa a cada 2 segundos. A gente consegue ter a relação da velocidade, tendo a referência do diâmetro, né, então seria 7,85 metros por minuto, ou 0,13 metros por segundo, né, convertendo ali para metros por segundo. E aí vem um detalhe, né? No próximo vídeo a gente ainda vai falar sobre esse parâmetro de 1 RPM, porque está faltando a gente falar sobre vazão. Né? A gente tem que levar em consideração o seguinte, né? Existem os bicos de enchimento, esses bicos de enchimento vão ter que encher essa garrafa em 3/4 de giro, ou seja, quanto é a vazão que está chegando no centro de distribuição da enchedora e a vazão ali por bico, né? Ali para que se tenha um controle mais preciso, né, ali sobre a distribuição da vazão, tá bom? Então é isso, fica esses parâmetros iniciais, velocidade, RPM, quantidade de garrafas produzidas. A gente já sabe que vai ter que diminuir esses parâmetros, né, para chegar a 25 garrafas. Aqui no software, né, até nível de curiosidade, eu coloquei o elemento de rotação nele, como eu falei, ele está aqui um RPM, a gente pode diminuir. Né, a gente pode diminuir aqui a rotação dele, ou pode aumentar. Né? Vou até aumentar aqui para a gente testar aqui, né? Dar um play aqui. Ó, você já vê aí que a rotação ela vai ficar bem maior, né? A gente aumentou aí no software. Ele é bem interessante esse software, ele é bem preciso. Da mesma forma como a gente está com essa rotação, a gente pode também diminuir menos de 1 RPM. Né? Por exemplo, como a gente falou que 1 RPM a gente vai conseguir produzir 30, então a gente vai precisar de menos de 1 RPM. Né? E aí, no terceiro vídeo, a gente vai calcular essa rotação de correção, né? Rotação de correção para chegar ali a 25 garrafas. Tá bom? No próximo vídeo a gente vai falar aí sobre vazão. Então é isso, não deixe de se inscrever no canal. Né? Peço a vocês aí que se inscrevam também nos nossos outros canais. Né? Conteúdos aí exclusivos. Né? A gente sempre, final de semana, tá fazendo transmissão de live. Né? As lives são gravadas, né? Não a gente não está fazendo um live ao vivo, né? Mas a gente faz a compilação dos vídeos, né? Por tema, né? E aí também é interessante, muita gente assistindo aí no final de semana. A gente sempre está tentando colocar sábado, domingo aí, volta de entre 5h30 da tarde, 6h30 da noite, ali para iniciar. Normalmente é 3 horas e meia de duração a compilação dos vídeos, né? E o pessoal interage muito ali no chat, né? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Valeu!